as coisas foram acontecendo e chegou um momento que eu tinha um quadro depressivo instalado, as coisas começaram a se agravar, eu fiquei aí um tempo atendendo e muito mal, então eu só saía de casa para atender, e atender era foi a última fonte de prazer que eu tinha. Era um psicólogo. Sim, né? Dá contexto, isso dá contexto. Trabalhando, atuando, mas Deprimidaço. o seu mundo interior ali, as suas emoções estavam numa baixa e que você começou a identificar já até uma depressão. Engraçado pensar nisso, porque é tipo a casa do engenheiro que caiu, né? Como assim? Como que a casa do engenheiro cai? Putz, às vezes cai. Às vezes a casa cai. E por quê? Porque o engenheiro tá fora, não tá olhando. O engenheiro só vai pra casa à noite pra dormir. Independente de você ser engenheiro ou não, sua casa tem rachadura, sabe? As pessoas acham que alguém que entende, que estuda e que trabalha com saúde mental, por conta disso está blindado, né, de qualquer mal que possa afetá-lo no que diz respeito às suas emoções, no que diz respeito à sua psique. Mas esse pensamento, embora seja comum, ele beira o absurdo, porque seria a mesma coisa que a gente fala assim, bom, um oncologista não pode ter câncer. Um cardiologista não pode ter problema no coração. Uma coisa que eu sempre discuto com as pessoas que são próximas a mim, com os meus colegas principalmente, é quem cuida de quem cuida? Eu sempre faço essa pergunta. Quem cuida de quem cuida? Porque você tá o tempo todo olhando pra fora, e aí, na metáfora do engenheiro, ele tá o tempo todo visitando casas e avaliando essas casas e contribuindo tecnicamente. Só que ele mal passa na casa dele, ele não olha pra casa dele, ele tá o tempo todo fora. E aí chega uma hora que ele recebe a notícia que a casa dele caiu. Eu falo, mas como? Como que cai? Cai quando você não dá atenção, cai quando você perde o seu repertório de autocuidado. E aí, essa é uma característica muito central da depressão, que é você ir se perdendo. Eu tava atendendo uma cliente, ela tá em processo de alta, e aí ela falou, Diego, esse ano e meio que passou foi como se eu tivesse embaixo da cama, e se eu tivesse feito debaixo da minha cama o meu universo. E eu falei, nossa, essa metáfora é maravilhosa, porque a depressão, ela vai tirando a vida de você e vai limitando o seu universo, e ele vai ficando cada vez menor. Então chegou uma época na minha vida, Alberto, que a minha meta era escovar os dentes. Como assim, Diego? No período mais crítico, a função, tipo, qual é a vitória do dia? Pô, a vitória do dia é escovar os dentes. Olha a que ponto de perda de repertório de autocuidado você chega para que a sua principal meta num dia é escovar os dentes. Isso é comum, a gente está falando de psicólogos, porque é o nosso contexto, mas profissões de cuidado, sim, de forma geral, isso é recorrente. Existe uma expressão chamada a síndrome do cuidador ferido. Mas do que se trata essa síndrome, né, do cuidador ferido? É exatamente disso. É o quanto eu deixo de mim mesmo para poder cuidar dos outros. Sim. E principalmente quando isso desencadeia um quadro de adoecimento emocional ou biológico, muitas vezes, sim, orgânico. E tem acho que um dos cenários mais clássicos disso, e que constantemente vem de mãos dadas com a depressão, é o burnout. Um dos quadros onde a gente vê isso com muita clareza. A pessoa entregou tanto que chegou uma hora não tem mais nada, nem para ela, nem para ninguém. Eu tinha assistido um programa na televisão que falava de uma das classes, né, das castas mais rebaixadas na Índia. Eu não vou me lembrar o nome, mas as pessoas que nasciam naquela casta, um dos trabalhos que ficava a eles, era reservado a eles, era de limpar as fossas, né, da vila. São os Dalits, não são? Eu não vou me lembrar o nome agora. Mas essas pessoas, então, imagina, né, você já está num país que não é, né, tão bem estruturado, né, assim saneamento como é o nosso, básico. Saneamento básico não é uma coisa que funciona 100%. E dentro de um contexto desse, cabe a você entrar nas fossas para ajudar nessa limpeza, sim, nessa manutenção. Sim.
Quer dizer, o que tem de mais, o resto de todos os seres humanos, o que ninguém quer, tá ali. Tá ali. E cabe àquela pessoa ir lá e fazer a manutenção. E quando eu vi aquilo, eu pensei muito no que é o trabalho de um psicólogo. Porque nós, lógico, não o tempo todo, né? Muitas vezes a gente está se deparando, as pessoas trazem pra gente as coisas boas da vida. Sim. Né? Falam dos desafios, né? Dos crescimentos que elas têm. Isso também é assunto de terapia. Mas invariavelmente na terapia a gente começa a ajudar as pessoas na manutenção dessa fossa emocional. Aquilo que ninguém quer tocar, aquilo que ela tem de mais rejeitado e que nem ela muitas vezes quer entrar naquilo ali. Num consultório de psicoterapia a gente pega na mão da pessoa e fala, vamos lá, a gente tem que ir ali. Só que isso tem um custo, né? O indivíduo lá na Índia que cuida de fossa, com certeza aquilo ali na saúde física dele deve ter um impacto enorme. E na nossa também. Mental, né? Então o autocuidado enfim, e principalmente, né, a consciência disso. Eu sei no que eu estou envolvido aqui. Sim. Eu sei o preço que isso pode me cobrar. Você vai ter uma perspectiva muito interessante sobre isso. Eu comecei a melhorar. As coisas começaram a se encaixar. Até que um dia eu desisti de viver. Ué, mas como assim? Não estava melhorando? Pergunta. Você que acompanhou de perto, o episódio da tentativa de suicídio foi no pior momento da depressão? Não foi. Não foi. Não foi. E isso as pessoas têm dificuldade. Foi numa retomada já. Isso as pessoas têm uma dificuldade. O pior momento já tinha ficado Já tinha ficado pra trás. E isso as pessoas têm dificuldade de entender. E depois, pra explicar isso de tipo... Olha, eu tô no momento de retomada. Não, Diego, você desistiu de viver ontem. Sim, eu desisti de viver ontem, mas... Foi um acidente de percurso. No momento de retomada. As pessoas costumam atribuir a tentativa de suicídio sempre ao pior momento. E o mais comum é que no pior momento as pessoas não tenham condições nem de atentar contra a própria vida. Nem energia para isso, vontade o suficiente. Vontade até tem, mas... Mas não que leve a uma ação. Eu estava no 5º ano da faculdade, da graduação em psicologia, e fazia um estágio em clínica fenomenológica, lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na época, o meu supervisor era o professor Nicolau, se eu não me engano. E em uma dada ocasião, né, nós, os colegas ali, trazíamos, né, como toda a supervisão, a gente trazia para o professor as dificuldades, as coisas que os pacientes tinham dito e tal. E em um certo momento, naquela conversa que tem ali na sala antes do professor chegar, nós demonstramos um certo incômodo entre nós mesmos, porque a gente falava assim, puxa, tudo que a gente traz, tudo que a gente fala, ele acha que é normal. Alguém fala do paciente que relata um abuso e ele diz que não, mas isso, não sei o que, e dá uma explicação. Alguém fala de ideação suicida, e a gente falou isso pra ele. E ele falou assim, a gente falou, professor, mas tudo que a gente traz aqui você encara com normalidade, a gente tá falando de cenários assim tão difíceis, né, de coisas... Só as atrocidades. E ali ele deu, acho que uma das maiores lições de clínica que eu tive na minha formação. Quando ele falou pra gente assim, ele falou, olha, eu sou o supervisor de vocês são os psicólogos das pessoas. As coisas que vocês estão trazendo aqui, elas refletem a realidade da vida das pessoas. As pessoas procuram vocês por causa dessas coisas. Sim. Então, se nós nos assustarmos com isso, nós não estamos em condições, se nós não encararmos isso como normal, entre aspas, no que diz respeito a condições da existência humana, ser humano significa passar por esse tipo de experiência, então nós também não estaremos em condições de ajudar. É mais ou menos igual falar de um médico que não pode ver sangue. Parece uma coisa absurda. Porque ver sangue vai se tornar rotina. Né? Um cirurgião que não pode ver sangue. Não existe isso. Um psicólogo, então, ele tem que encarar isso com naturalidade, como algo normal da existência humana, mas, obviamente, sem menosprezar a importância dessas coisas. Uma sugestão que eu compartilho com os colegas, eu acho que antes de qualquer outra coisa, a gente não pode nunca perder a esperança e a certeza de que aquele quadro pode ser revertido. Porque assim como é humano o vazio existencial, assim como é humano a depressão, a ideação suicida, é humano a superação. Esse é um ponto.
E eu sempre me apeguei muito a isso. Aliás, a gente dá conta de algumas coisas e de outras não. Então, assim, esperar que a gente dê conta de tudo é fantasiar de novo a respeito de um monte de coisa que a gente não controla. Mas acho que um ponto importante, que ele está nas entrelinhas do que a gente está falando, é que assim como a depressão ela se instaura através de um cenário multifatorial, ela também sai. Sim, o que perfeito. você está dizendo aqui é isso. Perfeito. Que a saída da depressão, ela também não é por causa da terapia, por causa do médico, também é multifatorial. Então, na minha história foi um novo contexto, sair de um ambiente adoecedor. Mudanças na vida, decisões que você tomou rede de apoio. Enquanto a gente olhar para as pessoas que estão mal, esperando que elas magicamente tomem grandes decisões na vida delas em direção ao autocuidado, não vai rolar. Até aquilo que a gente não está esperando muitas vezes acontece. Até o time que não ganha nunca mais, de repente vai lá e ganha de um dos maiores rivais. Até quando a gente desiste da vida, outras oportunidades se apresentam e outras coisas também difíceis também vão continuar acontecendo. Mas no final das contas é essa escolha, né? É de uma atitude afirmativa, é uma vontade de ver no que vai dar, porque no final das contas é isso que a gente tem. Depois de tudo isso, o meu lema foi estabilidade, eu quero paz e tranquilidade na minha vida, eu quero, se não traz paz e não traz tranquilidade, eu não quero na minha vida. Inclusive, pensei em me divorciar do São Paulo várias vezes, porque São Paulo tira a minha paz e a minha tranquilidade. Mas é quase impossível isso, nossa, viu, Diego? Esse é o tipo de casamento difícil de sair. É difícil. A pessoa troca tudo na vida, mas trocar de time é difícil. É difícil. Olhando tudo isso, eu falava, não, eu quero paz e tranquilidade na minha vida, eu não quero, né? E aí, vai lembrar, e eu bem, paz, tranquilo, estável. Poxa, tô em desmame da medicação. Cara, é meu momento, eu vou brilhar. Eu quero... Nossa, eu não tinha pico de ansiedade absolutamente nenhum. Eu só tinha coisas na minha vida que me tranquilizavam. Então, cuidar da minha filha, nossa, pra mim é um deleite. Estudar psicologia, prazer, deleite. Atender, nossa, eu volto leve dos meus atendimentos. Aí eu falei, nossa, esse é o momento. Nenhuma relação próxima a mim trazia. E eu falei, putz, olha que vida boa. Aí eu tô na vida, aí eu me apaixonei.